O que a gente já sabe sobre o financiamento estudantil de 2021? Bom, hoje é dia 15 de novembro, dia das eleições municipais. Estou aqui de plantão no colégio onde eu trabalho, porque eu sou um dos responsáveis pelo prédio. Então, já que eu tenho que ficar o dia todo aqui, deixa eu conversar com vocês um pouco do que a gente pode ter de expectativa. Apesar do processo do FIES, a gente nunca ter certeza do que acontece, sempre trabalhamos em cima de uma previsibilidade. Como eu fui presidente do CPSA aí mais de 10 anos, muito mais do que isso, tenho esse canal aí pelo menos há uns 3 anos, eu tenho acertado muito na questão das previsibilidades. Se vocês observarem os vídeos do meu canal, quando eu comecei a falar das alterações que queriam ter no PFIES no segundo semestre de 2020, quando eu já antecipei algumas pequenas alterações nesse próximo semestre que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2021, quando eu digo que não deverá ter vagas remanescentes do FIES, normalmente eu sempre acerto porque eu estou trabalhando em cima do que é previsível, da previsibilidade das coisas que se acontecem. Mas por que esse ano eu estou dizendo que vai ser mais difícil essa previsibilidade? Por conta da pandemia, por conta da alteração principal do Enem. O Enem, que costumava ocorrer no mês de outubro e novembro, esse ano ocorrerá entre janeiro e fevereiro. O que isso afeta? Qualquer pessoa para participar do Enem tem que ter feito qualquer pessoa que tem que participar do FIES tem que ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, de 2010 para cá. Os alunos egressos agora, os formandos no terceiro médio, eles não terão nenhuma prova de Enem. Inclusive, eu defendi um movimento, eu peço que quem não assistiu esse vídeo, que assista esse vídeo especificamente aqui, ó. Inscrições postergadas, abrace essa ideia. Estão vendo aqui, ó, o Desloca Já? É um vídeo no meu canal do YouTube, que eu tenho inscrições do FIES postergadas para o próximo semestre, o que isso vai afetar para muitos e muitos alunos que conseguiram a vaga remanescente no segundo semestre de 2020, e que, como começou tardio por conta de problemas de sistemas que ocorreram, eles não tiveram essa situação. Então, o que eu defendo é que assistam esse vídeo, se você está nessa situação, hashtag Desloca Já, vocês, ao assistir aquele vídeo, vocês vão entender um pouco o problema. Mas voltando um pouco nessa situação, o que a gente pode esperar das mudanças para o FIES de 2021? Primeiro, no ano passado, o meu vídeo de fevereiro, 12 de fevereiro de 2020, se vocês entrarem, vocês vão observar que algumas coisas, 12 de março, na verdade, 12 de março de 2020, vocês vão observar que eu já estava falando do deslocamento, eu defendi, as mudanças que haviam previstas no PFIES de 2020, no segundo semestre, eu já defendia e alertava que aquilo era um problema dos processos andarem separados e defendia que os processos deveriam andar distintos. Não só o processo foi separado, como praticamente o PFIES foi extinto. Eu também tenho vários vídeos que eu falo sobre o PFIES no meu canal, o que aconteceu com as alternativas, como é que funcionam as alternativas ao PFIES, que eles não têm essa nomenclatura. Em breve eu vou fazer um vídeo específico sobre essa alternativa que eu contratei para minha filha na faculdade de medicina que ela cursa, mostrar para vocês o edital, como é que funciona, o processo, porque várias outras faculdades podem oferecer processos similares nesse sentido. Então, o que eu defendia, que deveria haver um deslocamento, ocorreu. O que isso é um ponto muito bom para quem quer apenas um FIES na modalidade 1. O FIES tradicional. Porque agora não tem mais o FIES da modalidade 2 e da modalidade 3. Então, isso facilitou muito o processo de vocês que buscam apenas um dos processos. Segundo, outra forma que foi previsto naquele vídeo era que agora, além da média das disciplinas ser acima de 450 pontos, a redação de vocês tem que ser de pelo menos 400 pontos. Particularmente, quem não tem uma péssima redação, com muitos e muitos erros de português, eu acredito que isso não deva ser o problema. Na escola que eu trabalho, uma escola de muito boa qualidade, os alunos que têm notas bem superiores a esses 450 pontos, na redação, quase todos eles têm as notas de redação acima ainda da média. Porque eu não sei se a avaliação é mais fácil, mas é muito comum, às vezes, o aluno ter uma média de 600 pontos e ter 650 ou 700 pontos numa redação.
Eu não sei se isso acontece nas outras escolas, mas aqui é muito comum. Então, eu acredito que os 400 pontos de redação não deve ser muito problema se você consegue 450 pontos nas outras disciplinas. Então, essa praticamente é uma das poucas novidades que iria ocorrer. Eu havia também alertado sobre diferenças nos processos de aditamento de transferência, que ficou muito complicado para quem quer mudar de faculdade, entra numa faculdade pensando em sair dessa instituição na virada do primeiro aditamento. Porque a mudança, que também tem um vídeo sobre isso, que eu falo que os aditamentos de transferências são permitidos a partir de 6 meses, ou seja, no primeiro aditamento do contrato, só será permitido se você ter uma nota suficiente na faculdade de destino que você gostaria, se você tivesse conseguido nota suficiente para você ter entrado em primeiro momento nesse sentido. Só que eu acho que é o motivo principal de maior preocupação. O ano passado, o primeiro semestre de 2020, as inscrições do FIES começaram do dia 5 a 12 de fevereiro, sem o atraso do Enem, vejam bem. Então, isso ocorreu de 5 a 12 de fevereiro, o resultado saiu no final de fevereiro, e praticamente nenhum aluno teve o contrato assinado antes de março de 2020, sendo que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, as aulas começam praticamente no dia 5 de fevereiro, ou seja, mesmo os alunos entrando no primeiro semestre, no primeiro processo seletivo, os alunos pré-selecionados na primeira lista, esses tiveram seus contratos assinados pelo menos 30 dias antes do início, depois do início das aulas, sendo que não houve atraso no Enem. Esse ano, portanto, se houver um atraso no Enem, um atraso no resultado, um atraso em tudo isso, a tendência é que os editais e as portarias, elas saiam muito mais atrasados em relação a isso, e talvez, se o governo não deslocar os processos, principalmente para resolver o problema de quem já conseguiu o processo de vaga remanescente, se ele não fizer isso, pelo menos para ajudar aqueles estudantes que dependem desse resultado para ter os seus contratos iniciados. Os novos ingressantes deverão atrasar muito o início do FIES, a não ser que haja uma mudança na lei, porque, vejam, para vocês entenderem, existe a lei do FIES, que ela é lá, se não me engano, de 2001, e que está previsto um monte de coisas ali, e, na verdade, os editais e as portarias, elas disciplinam algumas pequenas questões de datas, de processos, etc. Mas a lei do FIES mesmo, ela é lá de trás, aquela que exige que o aluno tenha que ter nota no Enem, a partir de 2010, pelo menos 450 pontos. Então, é muito mais difícil ter uma alteração na lei do que uma alteração nas portarias e nos editais. Então, eu estou bastante pessimista nesse sentido, em relação a quando iniciará esse processo. O que a gente também pode antecipar é que, baseado nos últimos 3 anos, não houve processo de vagas remanescentes referente aos primeiros semestres dos anos. Houveram, sim, referente aos segundos semestres, sempre com frequência nesse sentido. Então, a incógnita que a gente tem é que o que a gente pode esperar são as definições das portarias e dos editais, que não deverá sair inscrições antes de fevereiro de 2020, e que, por conta do atraso do Enem, deverá sim ter um atraso ainda maior. Se não houver alguma mudança na lei, e se as instituições não forem também convocadas antecipadamente, porque, veja, antes dos alunos serem convocados para participar do FIES, as instituições são convocadas para dizer quais cursos que elas irão participar. Nesta semana, eles foram convocadas em relação ao ProUni, para dizer quais faculdades iriam oferecer vagas no ProUni. Do FIES, eu ainda não tive nenhuma notícia de ser feita qualquer inscrição nesse sentido, que aí vem aquele movimento do Desloca Já. Então, para eu resumir para vocês, tem muitos alunos que entraram no processo de vagas remanescentes no segundo semestre, que estão dependendo dessa primeira lista, e que essa primeira lista só sairá depois dos alunos serem inscritos no próximo semestre de 2021, depois que as faculdades disserem que elas vão participar dos processos, e que tiver a primeira lista de pré-selecionados. E que, se por conta disso houver um atraso nas inscrições, o atraso da prova do Enem, consequentemente dos resultados, tiver esse atraso, esses alunos do processo de vagas remanescentes serão muito mais prejudicados.
mas nós temos também os novos alunos que ingressarão em 2021, que nunca participaram de nenhum processo, e que, se não houvesse atraso, começariam a ser chamados em fevereiro para ter os seus primeiros contratos em março. Suponhamos que esse atraso nas provas do Enem haja um mutirão muito grande para que o resultado do Enem não atrase mais. Que essas inscrições sejam, que esses editais de inscrições comecem em março, e que a prova do Enem, você tenha o resultado ali em março, e que possa ser chamados os alunos em abril. Em abril, se as faculdades não tiverem turmas específicas para quem é oriundo do IES, para quem está buscando o contrato do FIES, vai ser muito difícil que esses alunos comecem as suas aulas antes de 30, 40, e no mínimo, na minha opinião, 60 dias depois de iniciadas as aulas. Ou seja, talvez as inscrições do FIES de 2021, não quero pintar aqui um quadro negativo, mas se não houver muita antecipação nesse resultado, dificilmente os alunos começarão no próximo semestre, os novos alunos, no segundo semestre. E o mesmo problema vale para o ProUni. Mas se houve umas inscrições das faculdades, já começaram agora, já saiu a portaria para elas se inscreverem, porque o ProUni é um problema tão grande quanto o FIES, talvez até maior. A gente não sabe como é que vai ser. Então, eu não tenho muitas respostas nesse vídeo. O que eu tenho são essas incertezas, que é como eu coloquei no vídeo. A imprevisibilidade é muito maior agora nesse semestre. Portanto, fique atento ao meu canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Vamos ver, a partir do momento que for tendo mais novidades, eu vou mostrando para vocês aqui. E em breve eu vou postar aquele vídeo prometido sobre o PFIES, as alternativas ao PFIES que algumas instituições particulares oferecem. Se você conhece alguma modalidade de alguma faculdade, coloque nos comentários que eu vou tentar estudar para também falar um pouco mais sobre essas modalidades oferecidas, se vale ou se não vale a pena para vocês. Tá bom? Um abraço, boa sorte e até o próximo vídeo.